Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, tá certo? Vamos iniciar. O conteúdo da nossa aula de hoje são os verbos. Vamos iniciar o estudo de uma nova classe de palavras. Lembrando que no sexto ano, durante todo o ano, nós estudamos todas as classes de palavras, artigos, adjetivos, pronomes, numerais e tudo mais. Então, hoje nós vamos começar o estudo dos verbos. Por ser um assunto muito denso, muito complexo, muito extenso, a próxima aula será a continuação do assunto de hoje, tá certo? Então, hoje nós vamos ter a parte 1 dos verbos e na aula seguinte nós finalizamos, tá certo? Então, hoje nós vamos ver um pouco o que é o verbo, nós vamos ver quais são as flexões que o verbo possui, nós vamos ver quais são as conjugações e vamos iniciar o estudo dos modos verbais, focando no modo indicativo, tá bom? Então, vamos lá. O que é verbo? O verbo pode designar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, o verbo como classe de palavra, ele é a classe de palavra mais importante da frase. A classificação da frase e todo o resto dos estudos das classes de palavras gira em torno do verbo, tá bom? Só para a gente ressaltar a importância dessa classe de palavras. Então, o verbo pode designar ação. Que ação é essa? Sempre a ação do sujeito da frase, tá certo? Brincar, andar, correr, sorrir. O estado. Que estado é esse? O estado em que o sujeito se encontra. Então, nós podemos ter Maria está chateada. Ela permanece pensativa. Então, o pensativa são estados que o sujeito se encontra. E os fenômenos da natureza são as ações que os elementos da natureza realizam, tal como chover, nevar, entre outras, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos em frases. Ele entregou seus cúmplices. A mulher entregará a carta amanhã. Como estavam velhos, anoitecera já de todo. Então, gente, nós podemos observar aqui que na primeira e segunda frase nós temos verbos que representam ações. Na terceira frase nós temos verbos o verbo está, que representa o estado, e o anoitecer representa fenômeno da natureza. É muito importante que nós consigamos fazer essas identificações, porque tem muitas questões que pedem que o aluno, o estudante, identifique a ideia que o verbo expressa, tá? Então, sempre é importante você saber que o verbo ou ele expressa estado, ou ação, ou fenômeno da natureza. Aqui nós temos a definição do verbo, da classe de palavra verbo. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representando no tempo. Então, gente, por que variável? Porque o verbo ele sofre flexões de número, de pessoa, de tempo, de modo, de voz. Então, por ele sofrer essas mudanças, essas modificações, ele é uma palavra variável, tá certo? Bora lá. As flexões do verbo. Vamos iniciar aqui pela flexão de número. A flexão de número, sempre que você escutar essa palavra flexão de número, vai estar relacionado ao singular e ao plural. Então, questões que vão abordar esse assunto vão pedir, às vezes, para você passar uma frase do singular para o plural. Aqui, eu conjuguei o verbo estudar, para que nós possamos observar como é que o plural de cada pessoa do discurso ele é formado. Como assim? Estudo é primeira pessoa do singular. Estudas é segunda pessoa do singular. Estuda é terceira pessoa do singular. Estudamos, primeira do plural, estudai, segunda do plural, e estudam, terceira do plural. Inicialmente, gente, parece muito simples, muito fácil, mas às vezes se eu tiver uma frase assim, eu estudo toda manhã, e solicitar que vocês passem para o plural, vocês não podem colocar
Eles estudam pela manhã, porque o plural de estudo é estudamos. Então, sempre você tem que analisar se a pessoa está no singular, se ela é primeira, segunda ou terceira, para que você possa passar para o plural, ok? Para que não ocorra nenhum erro. É a flexão de pessoa. O verbo também ele vai variar quando diz respeito à pessoa. Nós vamos ter a primeira, a segunda, a terceira, do singular e do plural. Então, eu tenho eu estudo, tu estuda, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Sempre lembrando ó, que o tu é sempre estudas, ok? Sempre tem esse S no final. Só que muitas vezes nós não utilizamos, não é por isso que se torna errado. Somos nós que nos comunicamos de forma incorreta, equivocada, tá? Então, sempre que você vê, é sempre tu escutas, tu estudas, tu enxergas, tu ouves. Sempre tem esse S no final, tá bom? Só para lembrar. Aí, relembrando aqui as pessoas. A primeira pessoa é sempre a que fala. Segunda pessoa, a quem se fala. E a terceira de quem se fala. Isso aqui é para já estar todo mundo na ponta da língua, porque é o que nós estudamos lá nos pronomes pessoais. Lembram? As flexões de modo. Deixa eu ver onde é que eu boto essa caixinha. As flexões de modo. O modo, gente, ele pode ser dividido em 3 grupos. Eu tenho o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. Para você identificar cada um deles, você vai precisar analisar a característica. A característica do modo indicativo é expressar certezas, fatos certos, passar informações. O imperativo, a característica deles é expressar ordem, pedido, conselho. E o subjuntivo são dúvidas, possibilidades. São situações hipotéticas que a gente não sabe mesmo se é certo, tá bom? Gente, é muito importante a gente gravar esses modos, porque a flexão de tempo vai ser diferente em cada modo. Então, eu terei os tempos do modo indicativo, eu terei os tempos do modo subjuntivo e eu terei os tempos do modo imperativo, tá bom? Então, vamos fixar bem os modos para que nós possamos ir ao tempo, tá? Então, só para reforçar, modo indicativo expressa certezas. Por exemplo, eu estou assistindo a aula. Isso é uma certeza, é um fato certo. O subjuntivo, possibilidade, dúvida. Por exemplo, mais tarde, se eu estiver com coragem, assistirei à aula. Se, eu tenho esse se, não é algo certo. Sempre tem esse se. Talvez eu assista à aula, não é algo certo. Então, isso é uma possibilidade. Quando é uma possibilidade, uma incerteza, nós temos o modo subjuntivo. E o imperativo expressa uma ordem, um pedido, um conselho. Por exemplo, garoto, assista a aula agora. Isso é uma ordem. Então, quando eu tiver ordem, modo imperativo. Quando eu tiver uma incerteza, dúvida, subjuntivo. E quando eu tiver uma certeza, passar uma informação, modo indicativo, tá bom? Flexões do verbo tempo. O tempo, gente, vai sempre estar relacionado ao momento em que a ação aconteceu, tá certo? Então, os tempos, eles são 3. Eu tenho o presente, eu tenho o passado e eu tenho o futuro. Nós vamos observar que as gramáticas e livros, elas estão utilizando somente a expressão pretérito e não mais passado, tá bom? Então, sempre que você vê pretérito, está se referindo ao tempo passado. Então, presente, um fato que acontece no momento da fala. Eu estou assistindo a aula. Eu tenho aí um exemplo de uma frase no presente. Passado, um fato que ocorreu antes do momento da fala. Então, algo que já ocorreu. Semana passada, eu assisti todas as aulas na data correta. Então, assisti, já aconteceu. E o futuro é um fato que vai acontecer depois do momento da fala. Semana que vem assistirei todas as aulas pela manhã.
Então, assistirei, algo que ainda vai acontecer. Aqui, gente, trouxe para vocês um poema e nós temos nele vários verbos, tá? Os verbos, eles estão grifados de vermelho. Vamos fazer aqui a leitura. Aliás, os verbos no infinitivo estão grifados de vermelho. Já eu explico para vocês o que é o infinitivo. Todos os verbos, diz Zélia do Campo. Errar é sutil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido. Não ver é fácil. Trair é tátil, olhar é móvel, falar é mágico. Calar é tático, desfazer é árduo, esperar é sábio. Refazer é ótimo. E nele sempre cabem de vez todos os verbos do mundo. Abraçar é quente, beijar é chama. Pensar é ser humano, fantasiar também. Nascer da partida, viver é ser alguém. Saudade é despedida, morrer um dia vem. Mas amar é profundo e nele sempre cabe de vez. Gente, esses verbos que eu grifei para vocês, eu separei aqui eles de acordo com a conjugação. Os verbos, pessoal, são divididos também por conjugação. E a conjugação são 3. Eu tenho os verbos que acabam com AR, eu tenho os verbos que acabam com ER e eu tenho os verbos que acabam com IR. Cada um pertence a uma conjugação diferente. Então, os verbos do poema que acabam com AR: errar, chorar, olhar, falar, calar, esperar, amar, beijar, fantasiar, abraçar e pensar. Verbos que acabam em ER: sofrer, desfazer, refazer, viver, nascer, morrer. Verbos de terceira conjugação são os que são terminados em IR: sorrir, trair. Então, sempre para você saber a conjugação do verbo, você tem que analisar a terminação dele. Se ele acabar em AR, ele é da primeira conjugação. Se ele acabar em ER, ele é da segunda conjugação. E se ele acabar em IR, é de terceira conjugação, tá certo? Outra forma para a gente também saber qual a conjugação do verbo é nós analisarmos a vogal que fica logo após o radical. Então, eu tenho aqui estudar. Estude é o radical do verbo. O A é a vogal que vem logo depois do radical. Sempre que a vogal temática for A, nós vamos ter primeira conjugação. Sempre que a vogal temática for E, nós vamos ter segunda conjugação. E sempre que a vogal temática for I, nós vamos ter verbos de terceira conjugação. Essa regra não é diferente da que eu expliquei anteriormente, tá bom? Todo verbo que tem vogal temática A, ele termina com AR. Todo verbo que tem vogal temática E, ele termina com R. Todo verbo que tem vogal temática I, termina com IR, tá certo? Então, o verbo ele possui 3 conjugações para nós sabermos qual é a característica, como separar essas conjugações. A gente tem que olhar para onde? Para a terminação desse verbo. Se acabar com a R primeira, acabou com R segunda e acabou com R terceira, tá bom? Vamos dar continuidade. O verbo, gente, ele possui formas nominais. O que são essas formas nominais? É quando o verbo ele não se relaciona com nenhuma pessoa do discurso. É quando o verbo ele não vai tá flexionado em uma pessoa, em um tempo, em um modo, tá bom? Ele vai estar como se fosse independente na frase. Nós temos 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio, tá certo? Então, qual é a característica do infinitivo? Quando nós observarmos a terminação deles. Então, o infinitivo tem uma terminação, o gerúndio tem uma terminação e o particípio também tem uma terminação, tá certo? Nós vamos ter a característica do infinitivo, verbos que acabam com AR, ER e IR. Quando eu tenho amar, correr, sorrir, sempre eu classifico que ele está no infinitivo, tá certo? Esse infinitivo que acaba com AR é o infinitivo impessoal, que é quando nós não
quando ele não se refere a nenhuma pessoa do discurso. O infinitivo pessoal, ele vai ter outras terminações. Só não cabe a explicação, porque essa não vai ser cobrada, tá bom? Eu só vou cobrar infinitivo que acabe com a R, ER e IR, tá bom? O gerúndio são ações acontecendo no momento da fala. Então, a professora está falando, o aluno está ouvindo, ele está assistindo. Ações que acontecem no momento da fala, nós classificamos como gerúndio, tá bom? A característica dessa terminação é NDO. Então, sempre que você vê um verbo que termina com NDO, você vai classificá-lo como gerúndio, tá certo? Então, quando eu tenho estou finalizando os exemplos deste verbete, fazendo o teu trabalho, ó, NDO, NDO. Sempre que vê esse NDO no final, nós vamos classificar os verbos como gerúndio, tá certo? Botar a câmera para cá. O gerúndio é corretamente utilizado quando transmite a ideia de movimento, progressão, duração, continuidade. Em alguns casos, o gerúndio é empregado corretamente. Então, quando eu tenho assim, pessoal, ele está fazendo a prova agora. Dá uma ideia de quê? De continuidade, é o que está sendo feito. Vai estar viajando. Dá uma ideia de quê? Continuidade, de progressão, tá bom? E o modo particípio. O particípio, a característica dele é sempre terminar com DO, tá certo? Então, nós vamos ter ou essa terminação ado ou essa terminação ido, tá certo? Mas para não ficar gerar dúvidas, é sempre DO, a terminação do particípio. Então, quando eu tenho escrito, falado, pensado, acontecido, ido. Amanda, se você falou que termina com DO, por que escrito não termina com DO? Escrito termina com D, com TO, aliás. Porque, gente, o particípio ele é dividido em dois grupos. Eu tenho um particípio regular e eu tenho um particípio irregular. O particípio regular são aqueles verbos que, quando estão no particípio, terminam com DO. E o particípio irregular são verbos que têm a sua própria forma do particípio. Como assim? Se não acaba com DO, vai acabar com o quê? Escrito tem a sua própria forma, não acaba com DO. O verbo fazer, o particípio dele, se fosse acabar com DO, seria fazido. Não existe fazido, existe feito. Feito é a sua própria terminação, tá certo? Então, quero que vocês saibam o quê? Que o particípio são ações passadas, particípio são ações que já foram concluídas. O particípio é dividido em dois grupos. Eu tenho o particípio regular e eu tenho o particípio irregular. Particípio regular são aqueles que acabam com DO. Particípio irregular tem a sua própria terminação, tá certo? Vai ter verbos, gente, que vai ter dois particípios. O particípio regular e o particípio irregular. Esses verbos são chamados de verbos abundantes, porque eles têm duas formas quando estão no particípio. Exemplo, aceitado, aceito, entregado, entregue, anexado, anexo. Então, são verbos que têm duas formas. Os dois estão corretos, tá certo? Bora lá. Próximo. Agora, gente, nós vamos ver um pouco dos modos verbais. Como eu falei, é muito importante que nós saibamos bem os modos verbais, porque cada modo vai ter os seus tempos. Então, você precisa entender que o presente do indicativo não vai ter presente do indicativo no subjuntivo, é outro nome, presente do subjuntivo, tá certo? Então, cada modo ele tem os seus tempos. Hoje nós vamos ver os tempos do modo indicativo. Qual é a característica deles, como é que eles são formados e também exemplos em frases. Lembrando qual é a característica do modo indicativo? Passar informações, certezas, fatos certos, tá bom? Então, ele trabalhou ontem. Tem alguma dúvida aí? É uma ordem? Não, eu estou só passando informação. Então, isso é modo indicativo. Ela está em casa. Também uma afirmação, modo indicativo.
Nós iremos amanhã. Tem alguma dúvida? Tem alguma ordem? Não. Então, modo indicativo. Um dos tempos do modo indicativo, gente, é o presente do indicativo. Qual é a característica dele? Indica um fato real situado na época em que se fala. Então, quando eu tenho um aluno lê um poema, posso afirmar que meus valores mudaram. Um aluno dorme. Então, é um fato que está sendo situado agora no momento que eu estou falando e está expressando certezas. Então, isso aqui é o presente do indicativo. Também, gente, é muito importante que vocês saibam os tempos, porque geralmente tem algumas atividades que pedem assim. Flexione o verbo do presente do indicativo para o pretérito do indicativo. Como é que você vai fazer essa mudança de tempo? Você precisa conhecer a característica de cada um, entendeu? Por isso que é tão importante. Pretérito perfeito do indicativo. Indica um fato real cuja ação foi iniciada e concluída no passado. Então, o pretérito, ele é o quê? Passado, uma ação que já passou. Só que ela iniciou e ela foi concluída no passado. Exemplo, trocaram beijos ao luar tranquilo. Posso afirmar que meus valores mudaram. Apanhou um rifle, saiu ao meio da trilha e detonou. Então, todas essas são ações que começaram e tiveram fim, que foram finalizadas. Tenho estudado todas as noites. Então, outra ação que começou e foi finalizada. Amanda, tem ações que começam e não são finalizadas? Tem sim. É o pretérito imperfeito do indicativo. Uma ação passada, que é o pretérito, que ela iniciou e ela não foi finalizada, ela não foi concluída. Como é que você vai saber que ela não foi concluída? Porque na frase não vai estar mostrando que foi concluída. Por exemplo, eles vendiam sempre fiado. Uma noite eu me lembro, ela dormia, era uma vez, eu lia quando ela chegou. Nessa mesma noite, leu-lhe um artigo que advertiu o partido da conveniência de não ceder às perfídias do poder, ok? Então, pretérito imperfeito do indicativo, uma ação que inicia, porém não é concluída. Pretérito mais que perfeito do indicativo. É uma ação, gente, que ela é anterior a outra ação passada. É como se houvesse dois passados dentro de uma frase. Então, vai haver um verbo no passado e vai ter outro verbo que é anterior a essa ação passada, tá? Gente, ó, a nomenclatura é um pouco difícil. Às vezes a característica você não consegue entender muito bem. Mas quando você vai para os exercícios, aí já fica mais claro um pouco, tá certo? Então, quando eu tenho, ó, ele comprou o apartamento com o dinheiro do carro que vendera. Então, ó, um fato que é passado a outro fato passado. Qual é esse outro fato passado? Comprou. Comprou já é passado. Esse vendera é sempre o verbo no mais que perfeito, porque ele é passado a outro fato passado. Levava comigo um retrato de Maria Cora. Alcançaram é uma ação passada que está antes de outra ação que também é passada. Aqui, te dou meu coração, quisera dar o mundo. Ó, quisera é um passado antes de te dou, outra ação passada. Ok? Então, sempre que nós quisermos identificar, é só analisar a característica de cada um. O mais que perfeito também, eu acho ele simples porque a terminação dele ajuda bastante a gente saber que ele está no mais que perfeito. Quando eu tenho comera, alcançara, ouvira, sempre esse ra no final caracteriza o mais que perfeito. Hoje, pessoal, esse mais que perfeito entrou em desuso. Nós não ouvimos muito, não é muito comum você encontrar verbos que estejam conjugados assim. Eles são substituídos hoje pelas locuções verbais. Então, quando eu tenho vendera, tinha vendido. Alcançara, foi alcançado. Quisera,
Então, sempre você pega o verbo e tira ele e coloca na locução verbal, que é correspondente a ele, tá? É futuro do presente do indicativo. Aqui, gente, indica o fato real situado em momento ou época vindoura. Vindouro, pessoal, é algo que ainda vai vir no futuro, tá? Então, até meus bisnetos nascerem, eu terei me aposentado. Quando ele chegar, já terei saído. Então, a ação que ainda vai vir de acontecer no futuro, tá certo? E para a gente finalizar, o futuro do pretérito do indicativo, com a característica dele. Ele vai sempre indicar, gente, um fato possível, hipotético, mas sempre ligado a um momento passado. Como assim? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Aqui, gente, se eu morresse, é um fato hipotético, não tem uma confirmação de que realmente isso vai acontecer. Minha mãe de saudades morreria. Outra situação, é um fato possível, hipotético, tá bom? Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal, sobre os verbos. Na próxima aula, a gente dá continuidade com estrutura verbal, vamos dar continuidade com o modo subjuntivo, com o modo imperativo, tá certo? Então, qualquer dúvida desse assunto, procurem lá no Classroom, que está à disposição. Tchau!